TikTok, com a pessoa dançando, coisa de Deus, às vezes as pessoas não assistem. Olha o perigo, tá vendo? Eu botei um videozinho lá, que eu não gosto de ficar postando esse negócio desses vídeos, não. Eu prefiro postar coisa da palavra, mas aí eu achei interessante e aí eu postei lá. Um montão de coisa passando assim, o pessoal com o celular na mão, apareceu o inimigo jogando um montão de saquinho de dinheiro. Tu viu esse vídeo que eu botei lá? O cara correndo em direção a Jesus. Depois um montão de mulher. Aí o cara foi, não deu confiança, continuou correndo. Aí depois um montão de gente atacando ele não deu confiança, continuou correndo. Depois o demônio começou a botar um montão de armadilha, se desviando da armadilha. É porque não foi ele todo ali. Ele está no Instagram, mas se você for no Instagram, você vai ver que ele chegou na linha de chegada e abraçou Jesus. Eu postei aquele vídeo porque aquele vídeo ele é muito real. Você, quando é uma pessoa de Deus, você tem um chamado de Deus, você tem um propósito de Deus na sua vida, o inimigo ele sempre vai tentar colocar um montão de coisa no teu caminho para te distrair. É dinheiro, você fica ali, poxa, aí eu compro uma casa, compro mais não sei o que, mas você não está meditando na palavra, você não está orando, espiritualmente falando, você está meio fraca. Quando não é isso, é relacionamento errado. Ele vai lá, põe Toninho, põe a Jezabel, não põe a Jezabel porque ele tem mais a ver com o que é do inimigo, né? Põe a Jezabel, põe a Dalila, entendeu? E aí vai só derrubando a pessoa, destruindo a pessoa. Aí quando não é isso, põe outra coisa e você está distraindo o seu coração. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Você está entendendo? Então o que acontece? De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guardar de quê? De um ódio, uma mágoa, uma falta de perdão, de um relacionamento, um sentimento que não é de Deus, com uma pessoa que não é de Deus. Tudo isso tem que guardar o seu coração. Porque o bichinho ele vem de tudo quanto é jeito para tentar te destruir. Você entendeu por que eu botei aquilo lá? Vamos lá no Tessalonicenses para a gente ver o negócio. Tessalonicenses. Lá no livro de Tessalonicenses. Lá é Tessalonicenses, não é Colossenses. Acharam aí? Lá em Colossenses. Lá no Colossenses 3, versículo 1. Acharam aí? Sim ou não, pessoal? Acharam? Olha o que está escrito aí. Colossenses 3, versículo 1. Acharam? Pessoal, quem achou, acorda para a vida aí. Quem achou, diga sim ou não. Está todo mundo aqui? Amém? Levanta a mão quem está aqui comigo. Irmão, se você deixar o inimigo ficar te distraindo, você não vai ser abençoado. Escuta o que eu estou te falando. De repente Deus está querendo te dar um livramento, você não escuta o que Deus está falando. Isso é sério. Eu já tive muito livramento porque eu ouvi a palavra, gente. Até livramento de morte. Não deixa o inimigo te distrair, não. Você tem que deixar de ser bobinho, de ser bobinha, gente. Uma hora a gente tem que aprender com Jesus. Aí ele está falando aqui, exortação à santidade
e o amor fraternal. Olha o que ele está dizendo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde, pessoal? De cima, não é isso? Ele está falando, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Tem muitas pessoas se distraindo só com as coisas aqui de baixo. A pessoa não ora. Não é que você não pode ter seus sonhos, não é isso não, gente. Você tem que buscar primeiro o Senhor. Prestar atenção no que Ele está falando, orar, vigiar suas amizades, vigia para você não cair em tentação. Tudo meu é orado. Eu, antes de tomar uma decisão, eu oro muito. Mas eu oro muito mesmo. Para ver se realmente aquilo ali é de Deus. E eu falo, Deus, mesmo que eu queira isso aqui, tu me mostra se é da sua vontade ou não. Você está entendendo? Senão você pode entrar numa furada e depois você fica preso ali e não tem como sair daquilo ali. É uma situação que você entrou, é uma dívida que você entrou, é um relacionamento que você entrou e você fica preso, não tem como sair. Mas às vezes Deus já te avisou, você não orou antes. Eu estava falando hoje de manhã, não tem aquela mulher, essa mulher que eles esqueceram de botar a corda? Não tem? Eu estava falando sobre aquele caso, aquela mulher que eles esqueceram de colocar a corda, aquilo ali foi uma coisa muito espiritual. Tinha um troço espiritual ali, porque, ao meu ver, eu acho que não tinha ninguém ali que usado por Deus, irmão. Se tivesse uma pessoa ali usada por Deus, isso não tinha acontecido. Porque a pessoa fala assim, mas o instrutor esqueceu de usar a corda. Mas a menina não sentiu que ela estava sem a corda, ela não viu que ela estava sem corda, sem nada. O noivo dela, que estava ali do lado, também não viu. Porque Anderson, meu marido é assim, se você vai com o Luciene fazer uma brincadeira dessa, então, você não ia ficar observando se ela cuidando da tua esposa, está contando direitinho. Se a senhora for olhar no vídeo, um rapaz de a camisa azul escura, ele está com a corda no cinto dele. Tá a corda também. Ele é o último que estava segurando o calcanhar dela. Por que não viu que não tinha corda? Não tinha corda. Aquilo ali era clandestino, não podia pular nem dali. Dali era tudo clandestino, não tinha alvará, não tinha nada. E outra coisa, o corpo da menina, quando ele estava assim, estava dando para ver perfeitamente, não tinha nada pendurado, nada. Agora eu vou te explicar uma coisa, como é que aqueles instrutores não viu? A menina não viu, o noivo não viu, o pessoal que estava perto não viu, porque eles falaram, o pessoal que estava perto falou, mas quando eles falaram, já tinham jogado a menina, acorda aqui, agora já era, já foi. Como é que o diabo cegou todo mundo ali? Eu fiquei pensando assim, sabe o que é isso? Eu não estou julgando não, mas a família às vezes não ora pelo filho, pela filha. Você está entendendo? Porque quando ora, Deus sempre envia uma pessoa para ajudar, um anjo ali na hora para socorrer. A pessoa acha que pode viver de qualquer maneira, não faz uma oração, não procura Deus. Dá ruim, irmão. Eu fico pensando, será que se tivesse pessoas orando por aquela menina, Deus não teria dado um livramento a ela? Sei lá, teria usado alguém ali na hora, para aí, joga a corda aqui. Alguma coisa Deus teria feito ali, ou ela ia perceber, peraí, você acorda. Mas não foi, aquilo ali foi uma coisa satânica para acabar com aquela menina, porque ninguém percebeu. Tinha muita gente ali para ninguém perceber. Você está entendendo? Então, isso é a importância da gente buscar a Deus, a gente ouvir a palavra, a gente orar. Estão entendendo? Sim ou não? Porque a própria família dela não tinha muito entendimento bíblico, porque a mãe dela fez um post, né, dizendo quem matou minha filha foi a maldita corda. Não foi a maldita corda, porque a corda nem estava nela. A corda estava no chão, como é que foi a corda que matou o menino?
Aquilo ali tinha coisa espiritual, cegou o pessoal legal ali. Mas, gente, o diabo estava presente ali por mim, porque ninguém viu. É assim, tipo uma cegueira do diabo, pegou todo mundo ali. Você está entendendo? A importância da gente ouvir, da gente fazer uma oração, para a gente ter livramento. Você acha que quem é que livra vocês? Eu, a minha família, a sua família. Você acha que quem que guarda a gente aqui nesse mundo? Que a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Só no dia do juízo que você vai ver lugares que você ia passar, Deus não deixou você passar, te livrou de um acidente. Lugares que você ia passar, você não passou. Se você tivesse passado, ia receber uma bala perdida. Só no dia do juízo que a gente vai ver isso. Sim, entendeu? Por que a gente tem que buscar Deus? Não que você não possa ter seus sonhos, se realizar, não é isso não. Mas você precisa buscar o Senhor. Tudo nessa vida tem que ser orado. Senhor, me mostra a direção. Se eu vou, se eu não vou. Deus me livre se eu faço as coisas sem a orelhada. Eu não faço não, gente. Óbvio. Até o lugar que eu vou sair, Deus leva a gente, traz a gente, acampa os seus anjos. Porque quem guarda a gente é Deus. Até quando eu saio para dirigir, quem está dirigindo sou eu, mas eu falo, Jesus, é o teu Espírito Santo que vai dirigir esse carro através de mim. Jesus não disse, sem mim, nada podeis fazer? É isso. Então ele está falando aqui, vamos lá. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não é isso? Aí ele está falando, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da onde, pessoal? Da terra. Por quê? Porque você fica ocupado com aquilo ali. O negócio do inimigo é distrair você não buscar Deus, não buscar o Espírito Santo, não buscar um entendimento maior da palavra. Como assim? Poucas pessoas saem da igreja, chegam em casa, abrem a Bíblia e medita de novo no que ela ouviu na igreja. Poucas pessoas que fazem isso. Tem muitas pessoas que não fazem isso. Porque quando você vai para casa, você abre a Bíblia para meditar naquilo ali, Deus ainda fala mais ainda no seu coração. Você está entendendo? Às vezes Deus te dá um entendimento maior, o Espírito Santo vai abrindo aquilo para você. Quando você medita no que você ouviu. Você entendeu? Você medita no que você ouviu. Deus falou lá para Josué, na minha lei medita de dia e de noite. Você entendeu? Tem muitas poucas pessoas que meditam. Por quê? Porque a mente da pessoa está ocupada. O inimigo vai te distraindo. Vai botando um troço no teu caminho, outra coisa, mas não sei o quê. Você distraído, você vai deixando as coisas de Deus meio de lado. Aí vai se afastando, entendeu? Você não quer aquele tempo para meditar na palavra, aquele tempo para fazer uma oração. E as coisas só funcionam quando nós oramos. Nós temos que ser pessoas de oração. Não podemos deixar de orar não, entendeu? E além disso, a gente tem que se fortalecer no Senhor. Não é? Ele falou, fortalecemos no Senhor. Porque de repente você fica só orando para o outro. Mas como é que você está? Pastor, eu ando meio triste, eu ando meio desanimado. Então você está precisando dos cuidados também de Jesus. Você está precisando de orar, chegar aos pés dele, para ele poder cuidar de você também. Você tem que estar de pé. Como é que você vai ajudar alguém se você não está de pé? Aí você ora por tantas bênçãos na sua vida, mas como é que você vai aproveitar as suas bênçãos se você não anda meio desanimado, você não cuida do seu coração, da sua vida espiritual? Você está entendendo? Irmão, tem muitas pessoas aí que orou pelos outros e hoje está com uma depressão, está em cima da cama, está caído, porque não cuidou dela mesma. Aquele momento, sabe, dela com Deus, buscar a Deus para ela mesma, cantar um louvor, essas coisas a gente tem que fazer.
cuidar da vida sentimental. Olha, eu vou te falar um negócio para você, 99% dos homens e das mulheres de Deus que se desviaram, pararam de fazer a obra de Deus, caíram, foi por causa de relacionamento. Por incrível que pareça, eu já vi homens, pessoas de Deus, homens, instrumentos usados poderosíssimos por Deus no altar. Aquelas igrejas cheias, lotadas, pessoas curadas, já vi pessoas cair, acabar ministério, tudo por causa de relacionamento. Às vezes por causa de adultério, outros porque se apaixonou pela pessoa errada, não conseguiu tirar igual. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. O que derrubou Sansão? Que era um juiz do povo de Israel. A Dalila, o diabo arrumou uma mulher para tirar ele da presença de Deus. Salomão, olha que Salomão foi um dos reis mais sábios que teve. Caiu. O demônio tem usado muito essa área sentimental para tirar as pessoas de Jesus. Homens, mulheres, e a paixão, ela não é a mesma coisa que o amor. O amor é uma coisa, a paixão é outra. A paixão cega a pessoa. Vê que Sansão estava tão cego que a Dalila falava certinho que era para destruir ele continuava, entendeu? Ele continuava fazendo. Tem que cuidar da vida sentimental. Pastor, mas eu me sinto muito sozinho. Não, começa a orar por uma pessoa séria de Deus. Cuidado com a sua carne, porque a carne ela é terrível. Às vezes a carne quer a pessoa de Deus, a carne quer a pessoa que não é de Deus, igual Sansão. Você está entendendo? Sansão tinha tanta moça do povo dele, que era de Deus, ele não queria, ele queria estar de fora. Porque a Dalila era uma filisteia. Ele queria se envolver com as mulheres do povo inimigo, que era que Deus tinha. O Sansão, ele era nazireu. O que é isso? Ele foi escolhido desde o ventre. Sabe para que o Sansão foi escolhido? Para destruir os inimigos do povo de Israel. E quem eram os inimigos do povo de Israel? Quem eram os inimigos do povo de Israel? Os filisteus. E ele tinha tanta mulher no povo de Israel, que era povo de Deus para ele escolher, pois ele não queria, ele só queria de fora. Tanta pessoa ali no meio do povo dele ali, ó. Não, ele não queria dali, ele queria dos inimigos. Ele só queria os filisteios. Poxa, ele morreu. Você está entendendo? Ele morreu, irmão, por causa disso. Como é que você vai se entregar ao seu inimigo? As mulheres é tudo povo inimigo, filisteio. Coisa séria, irmão. Acabou com a vida de Sansão. Ele não conseguiu salvar o povo de Israel, morreu. Sim, entendeu? Sim ou não? Não funciona desse jeito. Então a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, tem que cuidar da nossa vida sentimental. Tem que cuidar da nossa saúde. Tem muitas doenças aí que estão destruindo as pessoas, mas as pessoas não observam isso. Às vezes é coisa que as pessoas comem. Excesso de refrigerante. Você está entendendo? Hoje eu estava conversando com uma irmã que a neta dela, acho que tem 10 anos, 8 ou 10 anos, a menina teve um problema muito sério no estômago por causa de refrigerante. Porque ela estava falando que lá o café da manhã era refrigerante, não tinha Nescau, leite, nada, era refrigerante. Você já imagina uma pessoa acordar de manhã com o estômago vazio e já tomar um refrigerante? Tem pessoa que faz isso, que entrou cheio de gás, cheio de química. Mal você levantou, meu irmão, teu estômago vazio, tu vai enfiar um refrigerante para dentro. Entendeu? Se tivesse tomar um cafezinho com leite, sei lá, um chocolate quente. Tem gente comendo muita porcaria, gente.
não como feijão, não como arroz, só quer saber eu quero hambúrguer, eu quero batata, mas irmão, você tem que comer uma refeição. E aí você vai olhar o valor que você deu no X-Tudo, no negócio do lanche lá, você tem um lugarzinho aí que é baratinho a refeição, você come bem. O valor do lanche. Eu não estou aqui para fazer propaganda de lanchonete, não. Mas não tem aquela da fazendinha, que de vez em quando eu posto lá? Não tem? Irmão, ali tem uns almocinhos baratos, mas gostosos. Eles trabalham bem. Ó, tem um prato lá que vem feijão, arroz, farofa, uma saladinha, aquela linguiça mineira picadinha, R$15. Aí você vai comprar um hambúrguer no Guaravita e vai dar quase isso. Você tá entendendo? Mas a diferença é que você vai comer uma comida fresquinha, aquele feijão bem fresquinho. Aí tem um lá de frango, lá os frangos picadinhos que eles fazem, que também é uma delícia. Arroz, feijão, farofa, salada, frango, R$20. E vem bastante. Você come bem. Se quiser comer lá, vai lá, se não quiser, você come em casa, entendeu? E às vezes a pessoa fica vivendo de lanche, daqui a pouco dá umas vestígios, troços esquisitos aí, você vai culpar quem? Meu Deus, o que é isso? Ele vai falar, eu te dei dinheiro, te dei saúde para você comer, sei lá, se eu vou comprar uma comida, você fazer uma comida e você quer comer porcaria, então fazer o quê? Vocês estão entendendo? Por isso já diz a Bíblia, né, que nem só de pão, nem só de pão viverá o homem, você tem que comer uma refeição. Pão não dá sangue não, daqui a pouco a pessoa está toda envergonhada. Tem que comer uma beterraba, glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá, uma bananinha de vez em quando, sei lá. Pastor, eu não gosto de muitas frutas, você não gosta de nenhuma. Come aquela que você gosta. Hã? Entendeu? Aí ele diz, pensai nas coisas que são da onde? De cima. E não nas que são da terra. Por quê, pessoal? Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, né? Nas quais outro tempo andaste e viveste nela, mas agora você não vive mais. Agora você está com Jesus, você tem que aprender tudo novo. E às vezes aprender tudo novo dói, sabia? Às vezes a gente tem muito prejuízo na vida para aprender tudo novo. Quando a gente não aceita o conselho, a gente paga um preço muito grande. Pastor, aqui você não está falando isso? Irmão, eu sei. Eu não prego o evangelho porque eu fui sempre certinha, eu sou a mais santinha na mão. Eu prego porque eu errei muito. E não foi só lá no mundo não, mesmo depois de conhecer Jesus, eu cometi muitos erros. Que Deus usou meu pastor para falar, mas eu achei que eu sabia o que estava fazendo. Não. A pior coisa que tem é quando você acha que você sabe o que está fazendo. Deus usou o pastor, não faz. Eu fui lá e teimei e fiz. E eu paguei um preço alto. Tem algumas coisas que eu consegui recuperar, outras eu não consegui recuperar mais, eu perdi mesmo. Entendeu? Para quê? Para não poder aprender. Por isso que hoje eu ensino. E o que eu aprendi, o que eu fiz de errado, que deu ruim para mim, eu não ensino a você isso.
porque eu já sei que deu ruim para mim, então não vou fazer mal para você. Eu sei que eu fiz, foi ruim para mim, não deu certo para mim. Tu acha que eu vou aconselhar você a fazer isso? Eu sou uma pessoa de Deus? Eu não vou te aconselhar você a fazer. Só que o problema é que muitas das vezes a gente aconselha, a pessoa faz igual eu fiz, não dá muito ouvido, aí paga o preço, entendeu? Tem que vigiar. Então vamos lá no livro de Atos, rapidinho, vocês entenderam aqui, né? Cuidado com a distração no meio do caminho. O inimigo faz de tudo para distrair você, afastar você de Jesus. Gente, é uma batalha. Nós estamos numa batalha espiritual, tudo para atrasar a sua vida. Você tem que ficar firme com Deus. Você não pode deixar nada te afastar de Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó, que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Seja amizade, seja mal conversação, seja relacionamento que não tem nada a ver com Deus, você tem que cortar isso tudo. Amém? Fica firme com Deus. E outra coisa, às vezes a pessoa, hoje eu preguei sobre isso, às vezes a pessoa larga os troços de Deus para lá, se distrai com aquelas coisas, um sonho que ela tanto, ou ele tanto está querendo. Isso se chama ansiedade, a gente tem que vigiar isso. Você está entendendo? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar tanto uma casa, que eu estou tão focada na casa que eu saio, eu não tenho tempo direito de ler uma Bíblia. Eu não venho para o escuto direito, porque eu estou ocupada vendo lá como é que eu vou comprar. A mesma coisa é um casamento, um relacionamento. Às vezes a pessoa está sozinha, a pessoa fica tão ansiosa, tão ansiosa, né? Não, que não sei o que. Hoje eu até conversei com uma irmã, ela contou o testemunho da filha dela, eu achei muito forte aquele testemunho. Quanta menina sofreu, entrou em vários relacionamentos errados. A mãe dela falou, pastora, quase que eu perdi minha filha, quase que ela morreu, porque ela não me deu ouvido. Eu falei para ela, esse homem não é de Deus para sua vida. Não, mas que não sei o que, não sei o que. Sabe quando a pessoa está apaixonada? Se virou até contra a mãe. Então a senhora nem vem aqui na minha casa. A mãe dela ficou tão triste que ela arrumou um lugar longe aí, mudou e deixou ela viver a vida dela. Aí foi viver a vida dela com o cara, só sofrimento, 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 sofrimento. Até manifestar dentro de casa, o cara dizia que era da igreja, mas ele ficava 6 meses na igreja, 6 meses no centro espírita. Aí depois ele saía, voltava para a igreja, ficava 6 meses na igreja, depois 6 meses no centro espírita. Aí tinha dia que ele estava pregando, tinha dia que ele estava manifestado dentro de casa. Aí a mãe dela falou, filha, você não está vendo que isso não é de Deus? E disse que quando aquele troço largava ele lá, ele pregava que era uma coisa, nem parecia que era aquilo ali. Aí daqui a pouco ele saía, ia lá para o centro espírita, bebia, fumava, cheirava, manifestava, aquela coisa toda. Aí depois largava tudo e entrava para ele ficar 6 meses. Aí ela disse que a filha não deu ouvido a ela, pagou o preço. Já botou a vida da filha dela de cabeça para baixo. Aí por fim a mãe aconselhando, a mãe orando, jejuando, a mãe falou, deixei ela quieta para lá, mas comecei a orar, jejuar. E a menina também foi para uma igreja lá onde o casal de pastor começou a orar, jejuar para Deus abrir os olhos dela. Foi onde os olhos dela foi se abrindo. Aí por fim o cara socou, chegou uma vez bêbado, drogado, o bichinho manifestou lá e ele deu uma surra na filha dela. Olho roxo, arrebentou a menina todinha. Ela fugiu, escapou por pouco. Uma vizinha que ajudou ela. Enquanto ele foi para dentro botar o short, que ele estava de calção, desse cueca. Enquanto ele foi para dentro botar o short, que a menina ia passando, a vizinha abriu a porta e jogou ela para dentro. E a vizinha nem conhecia ela direito. As duas ficou quietinha lá, ele passou direto. Foi onde ela conseguiu clarear o dia lá na vizinha e fugir de manhã. Aí a mãe dela falou para ela, viu, eu falei para você que esse relacionamento não era de Deus. Chegou na casa da mãe chorando, toda arrebentada, e para se livrar daquele relacionamento foi uma luta.
Foi uma luta. Aí depois veio outro relacionamento, a mãe e filha, isso aí não é de Deus. Ela estava falando para mim, né, mãe, mas não é possível que ele é bonzinho, tem alguma coisa errada nesse cara, eu já percebi que tem uma coisa errada. Procura direitinho. Aí um dia o cara foi dormir lá na casa dela lá. Aí ela achou dentro da bolsa do cara aquelas cápsulas de droga, era outro que usava droga também. Aí ela pegou, você é da igreja, não vai nessa não. Aí pegou, separou do rapaz, veio outro rapaz dizendo que era da igreja, enganou ela, casou com ela. A mãe dela tinha falado, filha, não casa com esse homem, não. Mãe, mas ninguém para a senhora é de Deus, não é possível. Tem uma coisa que tem teimosia, né? Mas ninguém para a senhora é de Deus, todo mundo que aparece não é de Deus. Aí a mãe dela falou, espera um pouco, estava na época da pandemia, espera um pouquinho, filha, depois você casa. Não vou casar assim mesmo. Casou às pressas. O cara começou a querer se levantar contra ela, começou a querer ameaçar bater nela, queria ficar olhando a filha dela no banheiro, coisa séria, não era filha dele. É outra luta para se livrar daquele relacionamento. E sobe monte, desce monte, o cara não queria sair da casa, não deu uma dor de cabeça. Aí ela estava falando aqui, eu falei, gente, que peleja na vida da tua filha. Vários relacionamentos, tudo errado, porque sabe o que é isso? São os filhos que não obedecem mãe e pai, não quer escutar, não obedece pastor, e ficam quebrando a cara. Entendeu? Não precisa ser assim. Aí por fim ela conseguiu se livrar daquilo ali, porque a menina era da igreja, que eu estou te falando, a menina era da igreja. Esse relacionamento ela saía da igreja. Aí até que ela falou para a mãe dela, mãe, eu tomei a decisão, acabou, agora eu vou servir a Jesus. Eu já falei com a minha pastora para ela ver lá o que eu posso fazer na obra de Deus, eu vou focar na obra de Deus. E o que for de Deus, Deus vai trazer para mim, porque é o certo. Se você está no centro da vontade de Deus, você sai procurando bênção. O que o Deuteronômio 28 diz? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvides a voz do Senhor Deus. Você não precisa sair por aí, não, eu vou procurar um jeito de... Você não precisa disso. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai levar até você, pessoa certa. Aí ela disse que resolveu fazer a obra de Deus. Mãe, eu não vou procurar mais, não quero saber mais nada de homem. Se for de Deus, Deus vai trazer para mim. Eu vou ficar fazendo a obra de Deus. E aí ela começou a focar na obra de Deus. Diz que começou a fazer a obra de Deus. Lá focou mesmo na obra de Deus. Começou a servir a Deus, aquela coisa toda e tal. E aí apareceu lá na casa dela para fazer uma visita lá. Um rapaz que ela tinha namorado, que era pai do primeiro filho dela. Ela teve um filho. Só que esse rapaz no começo não tinha dado certo, aí ela terminou o relacionamento. E esse homem casou com outra mulher, ficou 19 anos com outra mulher, mais velha. Mas ele não teve filho nem nada, mas ficou 19 anos. Aí ela disse que ele, do nada, ela fazendo a obra de Deus e tal, ela parou de ficar procurando um relacionamento, o cara foi... Esse pai do filho dela se tinha separado lá da mulher, de vez em quando ia lá, fazer visita o filho, né? E aí nós conversando, aí ele começou a querer se aproximar dela de novo. E ela falou, agora é diferente. Agora eu sou uma mulher de Deus, não tem esse negócio de ficar aqui não. E outra coisa, se é para me tirar de Jesus, nem vem que chega, ninguém vai me tirar agora da obra de Deus. É mais uma armadilha que eu sei, entendeu? Ela estava com medo. Quer ninguém para me tirar da obra de Deus. Ele, não, mas eu não vou tirar você da obra de Deus, não. Você vai ficar à vontade fazendo a obra do Senhor, entendeu? E outra coisa, sei que você é uma pessoa de Deus, então vamos casar. Vamos casar tudo direitinho na igreja, você vai continuar fazendo a obra de Deus. Aí foram indo, foram voltar, casaram. Ele começou a ir para a igreja
ela fala a obra de Deus, aí a mãe dela estava falando, pensa numa gente boa, é ele, cara tranquilo, eles se dão muito bem, vivem bem, mas ela quebrou a cara várias vezes porque não ouviu a mãe dela. E o cara, o relacionamento certo da vida dela só foi aparecer na vida dela quando ela estava fazendo a obra de Deus. O que a Bíblia diz? Que os solteiros e as solteiras têm que fazer o quê? Cuidar de fazer a obra de Deus, não é isso que está lá no 1 Coríntios? Porque a mulher casada cuida de agradar o marido, e o solteiro e a solteira cuida de agradar. É quando ela começou a fazer a vontade de Deus que Deus fez a dela. A pessoa faz o contrário, a pessoa não procura fazer nada na igreja para Deus, sai do foco de Deus, sai das coisas de Deus, fica por aí procurando. Você nem procura, acha, você vai arrumar problema. Uma hora você vai arrumar um problema, você deve ficar com Jesus, esperar no Senhor, está entendendo? O que é nosso vai vir até a gente. Se você ficar, não é isso. E eu não estou falando só de relacionamento, não é tudo que você quer. Entendeu? Tua mente está ocupada, você fica focando só naquilo ali que você quer. Aí você sai do foco de Deus, você não consegue nem uma coisa nem outra. Nem Deus, nem o seu sonho. Trava tudo. Você tem que ficar na vontade de Deus. Ali é que Ele vai trazer. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Lá no livro de Atos 12, ele está dizendo assim, ó. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para o maltratar. O rei Herodes, ele estava perseguindo os discípulos porque ali nele tinha os espíritos malignos. Porque a nossa luta não é carne nem sangue. Os demônios, quando ele vê que você está focando nas coisas de Deus, que você está começando a querer, buscar a Deus, você está começando a buscar aquela comunhão, sabe? Está querendo, não, eu vou fazer a vontade de Deus. O diabo, ele fica desesperado. Ele começa a usar, outro negócio dele é te perturbar, que ele tirar você da presença de Deus. E ataca seus parentes para ver se ataca você. Entendeu? É assim, inventa fofoca, inventa calúnia com o seu nome, joga uma bolsa de totô lá na tua porta para ver se você vai xingar. Você está entendendo? Sim ou não? E se ele vê que você não está ligando, aí que ele vai tentando piorar as coisas. Tudo para mexer com você. Estão entendendo? Sim ou não? Outro dia eu contei aqui que a mulher gritou comigo quando fui comprar o salgado. Eu contei, não contei? A mulher deu um grito comigo, irmão, quando fui comprar o salgado. Do nada, a mulher gritou mesmo. A Natasha ficou assim, os clientes também ficou assim. Aí eu virei para ela e falei, calma. Aí que ela percebeu. Ela ficou toda sem graça com esse caralho, o grito com a mulher. Do nada. Quando você é uma pessoa, que você é uma luz, os espíritos malignos, o negócio deles é mexer com você. Eu estava aqui conversando com a irmã Luzia cedo, estava a irmã Luzia, estava a Rosa ali, estava a Natália. Ainda bem que as irmãs não viram. Veio uma mulher andando de lá, me bombeando, já percebi que eu não estava muito legal. Ela parou aqui na porta da igreja, ainda bem que as irmãs não viram. Ela botou os 2 dedos, que você sabe qual é, né? Os dedos de xingamento. Botou os 2 dedos aqui para vocês, ó. E foi embora. Olhando pra cara do nada. Nunca vi a mulher. Sério, gente. Fiquei olhando assim, eu falei, cara. Pastor, o que a senhora tá rindo, irmão? Se fosse outra pessoa, eu ia ficar chateada, não ia? Eu vou ficar chateada, eu sei que eu ia, mano. O dia que ele gostar de mim, que ele me amar, eu vou achar que tem alguma coisa errada comigo. É claro que ele me odeia. Você tá entendendo? Olha quantas pessoas Deus já me usou para curar,
Quantas pessoas estavam entre a vida e a morte, Deus me usou para orar? Não foi eu que fiz, foi Jesus que fez, mas Deus me usou. E a pessoa está viva até hoje. Tu acha que o diabo está satisfeito comigo? Hã? Claro que não. Nem comigo, nem com a irmã. Eu olhei para a cara da irmã, a irmã nem sabe disso. Aí a irmã falando, eu amei, irmã. Agora eu nem falei nada. Nem para não rir, não falei nada. Fiquei assim, amém, irmã. Glória a Deus. Deus é assim mesmo. Eu na minha vez eu pensei, ainda bem que elas não viram. Se elas viram, eu fiquei indignada. Que isso? Tá falando isso pra gente? Eu quero que. Sabe o que eu falei? Eu falei, Deus, tenha misericórdia dessa moça, que perdoa nada, Deus, sabe o que ela está fazendo. Entendeu? Se você é uma pessoa de Deus, você é uma luz, e a luz, ela incomoda. Então o demônio vai usar pessoas, às vezes, no seu trabalho, na sua casa, até na rua, dentro do ônibus, num comércio. Estou falando que eu estava lá em paz, escutando meu louvor, parei lá para comer salgado, a mulher dele grito comigo. Hã? E o que você fez? Eu tratei ela bem, eu não sou igual a ela. Depois eu saí, abençoei a ela. O que está em mim não é a mesma coisa que está em mim. Você está entendendo? Sim ou não? A mulher que passou ali, você, aqui para você também. Também não, porque eu não sou eu mesmo. O que está em mim é diferente dela. Eu abençoei ela, não Jesus, eu estou abençoando essa mulher. Você está entendendo? Ou então Herodes. Tem um espírito maligno usando Herodes para perseguir o pessoal da igreja. Tanto é que o próprio Jesus, ele mandou um recado para Herodes. Aqui já não estava, mas Jesus já tinha subido para a glória. Mas antes de Jesus subir, Jesus tinha mandado um recado para o Herodes. Fala que aquela raposa, que eu ainda expulso o demônio. Pastor, o que é a raposa? Raposa é o jeito que eles chamam os demônios na Bíblia. Raposa, passarinheiro, entendeu? Porque assim, as raposinhas que destroem a vinha, não tem? Então Jesus já sabia que o Herodes estava possuído. Eles são espíritos que eles não têm corpo. E eles, para perseguir a mim e a você, eles precisam de um corpo. É onde ele usa as pessoas para atacar você. Você está entendendo? É no trânsito, você tem que entender isso. Você não entende que é ele, você vai ficar indignado. Outro dia eu vinha com a Natasha, a Rose. Não tem essa ruazinha aqui, sem ser essa, sem sair da outra? É estreitazinha, né? Já viu? Eu vim entrando ali, tinha um cara com uma moto atravessada assim na rua. Lá de lá tinha um carro, não tinha onde passar. Ele estava no meio da rua. Eu parei, dei uma buzinadinha para ele e estou esperando ele sair. Ele está lá. Aí eu vi que ele não saiu, eu buzinei de novo. Rapaz, tu estava comigo dentro do carro? Ele saiu chateado. Não queria sair no meio da rua. Eu ia passar onde? Você está entendendo? Falei, você vê? Ele saiu chateado, encostando a moto, se xingando. Eu falei, você vê, gente, eu ia passar onde? Se eu passasse por cima dele, eu estaria errado. Você está entendendo? Mas eu fico pensando assim, por isso que às vezes tem confusão no trânsito. Sabia? Porque eu sou uma mulher, eu sou uma pastora, eu sou de Jesus, eu não vou revidar. Mas se é um cara que não vale nada também, entendeu? Tu vai sair, não, então, aí a gente joga em cima. Depois chega lá, foi acidente, eu estou na minha frente. Tinha ninguém na rua. Você está entendendo? Tem gente que faz isso. Infelizmente tem gente que é estourado. Ou então desce do carro, não vai sair, não, então vou te tirar daí aí. Entendeu? Mas isso é o quê? Isso são espíritos, é para provocar você. Você vê que é uma coisa que é para provocar, que é uma coisa que não tem lógica. Tem lógica um negócio desse? Você está atravessando e não querer sair. Está vendo que é um carro, agora não tem. Então você vê que não é normal. Você está entendendo? Você vê que aquilo é um espírito que está na pessoa. Você entendeu? Então aí a pessoa ainda olha para sua cara ainda. Esperando, o demônio está nela, está esperando, vamos ver, arrumar um problema, você está entendendo? É espiritual, você tem que amarrar aquilo ali, mandar embora. Aí o que acontece? Ele estava
E ele estava atacando o pessoal da igreja para maltratar, porque o demônio ele só vem para roubar, matar e destruir. Aí olha o que ele fez, ó. O rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratar. O que ele fez? Ó? Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Né? Já matou um. Aí o que ele fez? E vendo que isso agradara os judeus, gente, que tristeza, meu Deus. Isso aqui é triste, isso aqui. Mas por... Lê lá depois, estuda lá, judeus era considerado povo de Deus. O Herodes viu que quando matou Tiago agradou os judeus. Você vê que o povo era tão sério que eles crucificaram Jesus. Meu Deus, coisa séria. Cegueira era muito. Ele não alegrou, isso aí não agradou os incrédulos, os pecadores, não agradou os judeus. Aí o que ele fez? Ó? E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor, tá? Ela tá mandando um abraço aqui para a Fabiana. Ele mandou prender, era muito soldado que estava escoltando Pedro. Pedro não tinha como sair dele, ele estava dentro de uma prisão. Do lado de fora, tinha muitos soldados guardando. Ele estava dentro da prisão, preso, com corrente, um montão de coisa, ainda com os soldados vigiando ele. Na cabeça, nos pés, ele estava totalmente preso. O Pedro, ele estava numa situação que ele não conseguiria sair dali sozinho. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? O que eu quero dizer, irmão, que às vezes tem uma situação na sua vida que ou você vê que tem um parente seu que está preso nos vícios, na prostituição, na droga e outras coisas mais, que você está vendo que aquela pessoa vai se perder. Você está entendendo? Se não tiver alguém para orar pela pessoa, a pessoa morre ali. Porque o Pedro, ele não estava em condições de orar, ele estava preso. Tem gente que está assim. Você não enxerga, mas um montão de demônios segurando aquela pessoa. Agindo na vida dela, jogando os vícios, e a pessoa não enxerga que ela está vivendo errado. Não tem hora que você conversa com a pessoa, mas será que essa pessoa não está enxergando mesmo que ela está fazendo está errado? O bicho já tomou a linha de raciocínio da pessoa. Se não tiver ninguém para orar, a pessoa morre ali. Por isso que eu estou falando para você, que eu acho que se tivesse uma pessoa orando por aquela jovem lá, não é possível, gente. Alguém ali tinha visto aquilo ali. Está entendendo? Então, e não é só o seu parente, é você. Às vezes você se sente preso. É uma tristeza, uma depressão, às vezes não tem força para orar. Às vezes a pessoa está presa com uma dívida, com uma dificuldade financeira. Pastor, eu pego aqui, pago aqui, ainda tenho que pagar lá, ainda tem enrolação. Você está entendendo? Não quero mais viver desse jeito. Eu vivo esperando um dinheiro sobrar na minha conta para comprar um negócio que eu estou há anos esperando e nada. Mas isso também tem que acabar. Porque nós não somos porcos também para viver só de comida. Deus quer que vocês realizem os sonhos de vocês. É um prazer de Deus que isso aconteça na vida de vocês. Vocês não estão pecando, não. Vocês têm uma casinha melhor, entendeu? Comer uma comidinha melhor, ter o seu carrinho lá para fazer suas compras. Isso não é pecado, não. Não está roubando de ninguém, entendeu? Isso não é pecado. As pessoas às vezes incrédulas do mundo falam um tanto de coisa errada. Eles comem uma coisinha melhor, eles têm uma casa melhor. Por que você não tem direito? Você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus quer que você realize seus sonhos. Mas às vezes você está preso numa dificuldade financeira, numa dívida.
Você está entendendo? Uma situação, às vezes está preso numa perseguição. Você tem que orar. Foi o que eles fizeram. Olha o que aconteceu. E haver aprendido. Não, aqui já foi. E Pedro, pois, era lá no 5, era guardado na prisão. Era guardado lá na prisão, estava preso. Mas o que a igreja fazia? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quem é a igreja, pessoal? A igreja somos nós. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Mas a igreja não é esse lugar? Não, isso é uma congregação. O que é uma congregação? Um lugar onde o povo de Deus se congrega, se ajunta. Mas a igreja somos nós. Quando diz que a Bíblia vai vir, que Jesus vai vir buscar a igreja, tu não acha que Jesus vai vir buscar isso aqui, nessas paredes, não. Jesus vai vir buscar a gente. Nós que somos a igreja de Cristo. Então, quando você ora, a igreja está orando. Você tem que fazer, você tem que orar pela sua prosperidade, você tem que orar por aqueles que te perseguem. Pastor, eu já vi uma perseguição há anos. O diabo usa aquela pessoa para me perseguir. Você tem que redobrar suas orações por ela. A única maneira que tem de você se ver livre é orando, porque Jesus disse o seguinte: orai pelos que nos maltratam e nos perseguem. Você tem que orar. E se você orar, das duas vai acontecer uma. Ou a pessoa vai se converter mesmo, vai parar de perseguir, vai ser até seu amigo, sua amiga. Ou se a pessoa for muito dura de coração, quiser converter, Deus vai tirar, você vai afastar essa pessoa de você. Mas Ele vai te livrar da tentação, da perseguição, porque é uma promessa que Deus fez, mas você tem que orar. Às vezes você ora por uma pessoa, mas não sei, mas que eu oro, e o inimigo continua usando essa pessoa contra mim. Você tem que lembrar que Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrepende e viva, porque Deus, Ele sabe o fim daquela pessoa se ela continuar insistindo no pecado. Então, esse tempo que você acha que está demorando, que a pessoa está te perseguindo, é um tempo que você está orando, Deus está tendo misericórdia para ver se aquela pessoa muda. Através até mesmo das tuas orações, Deus está tentando salvar ela. Mas se ela não se converter, felizmente. Eu já tive pessoas na minha vida que perseguiu. Eu orei, eu aguentei, mas foi anos de perseguição. E eu orando. E Jesus sempre falava para mim, fazer até paciência. A pessoa se perder, é triste uma pessoa se perder. Eu estou trabalhando e tal, e orando. E a pessoa não se converteu de jeito nenhum. Gente, vou te falar um negócio para você. Do jeito que isso não foi o desejo no meu coração, muito pelo contrário, fiquei muito triste com isso. Do jeito que a pessoa morreu, foi triste. Até eu senti, eu falei, poxa. Aí Deus falou no meu coração, tá vendo? Você não sabia disso aí, mas eu já sabia que o fim era assim, eu estava tentando salvar. Isso que eu falei para você ter paciência, ir orando. Entendeu? Até falei com Deus, ainda bem que eu tive paciência. E orei, não amaldiçoei, entendeu? Senão ia ficar até com a consciência pesada, porque só morreu feio. Destruiu a pessoa de uma tal maneira que só Deus. Entendeu? Então Deus está falando, orai pelos que nos perseguem. A pessoa perseguir uma pessoa de Deus, ela já não está bem. Isso é um pecado. Qual era o pecado de Saulo? Perseguir os cristãos, não é? Qual era o pecado desse homem aqui, ó? O Herodes, perseguir os discípulos. Sabia que depois disso aqui ele morreu comido de bicho, né? Ele morreu feio. Imagina uma pessoa morrer na frente de todo mundo comido de bicho. Os bichos estavam comendo. E não foi, um bicho mastigou ele, não. Os bichos comeu mesmo o carro dele, acabou com ele.
tanto ele perseguiu os discípulos. Então, o que acontecia? A igreja fazia contínua oração, não é isso? A Deus. Por ele. E quando o Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados a duas cadeias. Olha o que acontecia, ele estava dormindo, Pedro estava dormindo. Gente, tem tanta gente que está dormindo financeiramente, espiritualmente, financeiramente, espiritualmente, assim também, né? Vai, espiritualmente falando, tem muita gente que está dormindo, gente. Entendeu? Porque o Pedro, ele estava sem força para orar. Ele estava tão preso, ele estava numa situação que ele não viu uma saída. Tem muita gente que às vezes se encontra assim. Pastora, quando eu olho para a minha vida, dá uma tristeza. Eu não vejo uma saída. O diabo ataca de um lado, ataca a família, ataca a prosperidade, ataca mais não sei o quê. A pessoa fica, sabe, ela se sente presa de todos os lados. É um ataque maligno para tirar a força da pessoa até de orar. E o Pedro, ele estava numa situação tão difícil, então ele dormia, porque na mente dele ele falava, como é que eu vou sair dessa? Para ele já tinha perdido as esperanças. Muita gente aí já perdeu a esperança, não tem força. Por isso que eu estou falando, às vezes você tem um parente, uma pessoa, que essa pessoa não tem força, ela está presa na mão dos demônios. Então ela não tem força para orar. Se depender dela, ela vai morrer ali. É igual o Pedro, se dependesse dele orar, ele ia morrer ali, porque ele não tinha força, ele estava dormindo. Mas por que o Pedro não morreu? Porque a igreja fazia oração por ele. Eu tenho um parente meu que quase morreu, não morreu porque a gente estava orando. Estava assim, ó, dormindo. Porque a pessoa não tinha força para orar, presa nos vícios, presa na droga, mas só que tinha gente orando. Entendeu? E por causa das nossas orações, Jesus libertou. Então você está vendo, às vezes não é só seus parentes não, que Deus não ouve uma oração egoísta, até um vizinho seu, você está vendo a pessoa se acabando, uma hora vai acabar morrendo. Por que você não ora pela pessoa? Aquele que ajuda uma só pessoa a vir, um pecador se arrepender, é muito abençoado, cobre multidão de pecado. Deus te abençoa muito quando você ganha uma alma para Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho muito jeito de evangelizar. Mas quando você ora, e por causa da sua oração, muito vale a oração de um justo, aquela pessoa muda. O anjo vai lá e ajuda aquela pessoa. Você é recompensado por isso que você fez. Até mesmo é o marido, a esposa. Às vezes o marido está meio preso no negócio, o marido não tem força para sair, a mulher ora. Ou vice-versa, a mulher não está tendo força para orar. Está vendo lá que está presa em algumas coisas, lá vamos orar. E presa, prisão, existem vários tipos de prisão, é depressão, é tristeza, é ódio, é mentira. Está vendo que a pessoa é vício, é pornografia, você está vendo que a pessoa está prostituição, isso tudo é pecado, gente. Tem que orar para a pessoa sair dali. E às vezes a pessoa está dormindo, a pessoa não está nem sentindo, está igual o Jonas, está dormindo. Ela não está sentindo o perigo que ela está correndo. Então nós que enxergamos é que temos como igreja orar. Glória a Deus. Aí ele disse, ó, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro do lado, e despertou dizendo, o que o anjo fez? O despertou. Está vendo? Quando nós oramos, Deus envia o anjo, envia o Espírito Santo dele, desperta aquela pessoa. Desperta aquela pessoa para a palavra, desperta aquela pessoa para ela ver que o jeito que ela está vivendo está errado. Você entendeu?
O anjo foi lá e despertou Pedro. O anjo foi lá e despertou. Mas por que o anjo foi lá e despertou Pedro? Por causa da oração da igreja. Não está entendendo? Olha como é que Deus trabalha. Quando você ora, Deus desperta aquela pessoa que está sendo injusta com você. Às vezes tem pessoa que faz injustiça, ela não está vendo que está sendo injusta. Mas se você orar, Deus vai abrir os olhos dele ou dela, ela vai enxergar que está sendo injusto com você. Aquela pessoa que é ingrata, você faz, a pessoa não reconhece que o diabo cegou ela. Se você orar por ela, Deus vai lá, vai enviar um anjo lá, vai despertar ele ou ela vai passar a reconhecer o seu valor que você faz. Você está entendendo? Vai despertar aquela situação, aquela causa da justiça. Vai despertar uma pessoa que você precisa que te ajude. Às vezes você precisa da ajuda de alguém. A pessoa está lá dormindo, lá a pessoa te ajuda dormindo, que eu falo, entendeu? Você vai conseguir despertar aquela pessoa que está presa nos vícios, aquela pessoa que não escuta mais ninguém, tem pessoa que não escuta mais ninguém, não adianta você falar. E ele disse, despertando, dizia, né? Levanta-te depressa e caíram das mãos cadeias. E disse para onde? Cinge-te, ata as sandálias, e ele fez assim. E disse-lhe mais, lança as costas tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que deu uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava à cidade, a qual o que aconteceu, pessoal? Se lhe abriu por si mesmo. Aí é que eu estou falando, não é só a libertação, não é a abertura, viu? As portas. Que as portas estão bem. Aquilo devia ser igual um presídio de segurança máxima, mas aquelas portas se abriram. Quando você ora, as portas se abrem. As portas da prosperidade, aquelas dívidas que está tudo enrolado, quando você ora, as coisas começam a funcionar. O problema é, quando você começa a orar, o bichinho começa a se levantar. Se levanta mesmo. Aí ele começa, usa outro destino, fala mal, joga praga, para ver se tira você da presença dele. Se mancha seu coração, se você fica com ódio, estraga suas orações. Ou se faz você duvidar. Não é possível, mas quanto mais eu oro, pior as coisas ficam. Mas quanto mais eu oro, mais o troço se levanta, mais nada, isso é para você desistir. É que agora você começou a buscar a Deus, você começou a orar, você começou a se posicionar. Então o bichinho tem que se levantar com uma resposta para tentar derrubar você de novo. Você não pode, você não continua não. Continua. Pastora, mas o negócio deu, mas não vai te matar não, fica com medo não, porque ele não pode te destruir. O que é de Deus, o maligno, não toca. O máximo que ele pode fazer é querer te perturbar, viu aqueles cachorrinhos? Mas se você fizer assim, sai da meu filho. Eu já aconteceu isso com o meu cachorro uma vez, dizer assim, vai mijando e tudo. O diabo, ele é assim. Ele tenta botar medo em você, entendeu? Se você cair naquela ali, quanto mais medo você tiver, mais ele se cresce. Mas se você encarar, tem alguns que é assim, se você encarar, ele dá uma batida no pé, ele está com mais medo de você do que você dele. Entendeu? Se a Bíblia diz resistir o diabo, ele fugirá de nós. Gente, tudo que está dando errado na sua vida, presta atenção. Tudo que ainda não aconteceu, seus sonhos, seus projetos, ora a Deus. O que não está legal, ora a Deus. Eu lembro quando meu filho, ele começou a trabalhar cedo, né, bem novo, porque o pai dele faleceu, quando o pai dele faleceu, ele já trabalhava.
Ele já começou com 13 anos, ele já trabalhava fazendo entrega na farmácia, sabe como é que é homem, né? Queria ganhar. Ele não tinha passado necessidade, mas ele queria ganhar o dinheiro dele, fazer o negócio dele lá, e ele começou a trabalhar. Então, aí depois que o pai dele, antes do pai dele falecer ainda, ele tinha começado a trabalhar com uma pessoa de obra. Ele trabalhava numa lanchonete, vendia batata, depois ele foi trabalhar na lanchonete, trabalhava na lanchonete de noite e na obra de dia. E aí, o que aconteceu? Tadinho, às vezes eu ia falar com o Igor estava tão cansado, mas tão cansado, que uma vez eu cheguei perto dele, ele estava deitado, todo sujo de cimento. Ele chegou em casa tão cansado, que ele deitou lá e dormiu. E eu tentava balançar o Igor para acordar, e quem disse que ele acordava? Eu deixei ele dormir. Aí Samuel falou, ele está muito cansado. Aí eu deixei. Aí tá, ele foi trabalhando nisso, aquela coisa toda. Aí quando foi um certo tempo, né? Passou aquilo tudo, meu esposo faleceu, mas ele foi melhorando, sabe? Negócio de obra, não é porque meu filho não, mas ele trabalha bem no negócio de obra. Aí ele foi melhorando, com esse rapaz, o rapaz ensinando a profissão a ele, aquela coisa toda, ele foi melhorando. Só que foi indo, ele vivia muito cansado. Aí uma vez ele falou para ele, mãe, eu ando tendo muita dor na coluna. Acho que é de pegar cimento, paus pesados, eu ando tendo muita dor na coluna. Poxa, eu estou novo ainda, mas às vezes eu me sinto tão cansado, porque a obra é muito pesada, cansa muito. Mas eu estava querendo sair da obra, mas eu estava querendo ir para outro lugar, para onde que eu vou? Eu não aprendi ainda uma profissão, não vim ainda, ele estava aprendendo, terminou os estudos, eu completou os estudos dele, tudo, fez alguns cursos, mas ele fez, mas não trabalhou com isso. Ele fez curso de celular, técnico de celular, essas coisas, mas não ficou nisso. Mãe, eu queria ver, não sei, eu queria sair da obra, ora aí por mim. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, esse serviço de obra está muito pesado pro meu filho. Provei um outro lugarzinho para ele. Não sei como é que o senhor vai fazer, mas só arruma um outro jeitinho, um negocinho que ele ganhe um pouquinho melhor e saia da obra, tal. Eu comecei a orar. Aí ele e o patrão dele, que no caso era um rapaz da já foram fazer um serviço de obra numa oficina. No caso não é uma oficina, é aquelas de alinhamento de roda, né? Eu não vou citar nome, mas é até uma famosinha que tem na posse. Aí foi lá, eles foram para lá fazer um serviço lá. Aí ele chegou perto do cara e falou assim, vem cá, o novinho, né, rapazinho, não tem como você deixar eu ficar para aprender qualquer coisa na oficina, não? Aí o cara, não, aqui não dá não, porque você é novo ainda, muito jovem, aquela coisa toda, já tem uns rapazes aí. Aí ele falou comigo. Aí eu fui lá e orei, falei, Senhor, se for da sua vontade, usa esse pessoal na vida lá do Igor e tal. Aí eu orei, o que aconteceu? O cara, o Igor no outro dia foi trabalhar lá, o cara, faz o seguinte, fica aí com a gente aí, eu vou te dar uns treinos aí. Aí o Igor foi ficando a maior aí para me aprender. Tudo também tem que ter um esforço, né? Também querer esforçar. E o homem foi ensinar ele uma profissão, mas que ele já tinha falado, olha, não é muito comum, ninguém faz isso, só ele, patrão. Eu ensinei um rapaz, mas o rapaz saiu daqui, não tem ninguém que mexe nisso, porque não é muito. Porque realmente a profissão do Igor não é muito comum, não. Torneiro de roda, não é muito comum igual as outras coisas, não. Aí ele, não vai, você me ensina aí. Gente, pouco tempo que o Igor estava lá, o Igor aprendeu, pegou uma habilidade de uma tal maneira. E até o dono de lá ficou de boca aberta, porque ele não tinha ninguém para deixar lá, pudesse ficar no lugar dele, entendeu? Ele queria uma pessoa que ficasse lá. E o Igor foi aprendendo, por fim ele já fazia as rodas sozinho. Hoje em dia, o Igor, não é porque ele é meu filho, mas ele é um excelente profissional na roda de roda, que ele quase não bota aí, mas ele faz uma roda bonita, diamantada, aquela coisa toda, porque ele falou que tem uma máquina copiadora que faz essas rodas, mas o
é tipo um computador, né? Mas no caso do Igor, eles não têm. Essa empresa não tem essa máquina não, ele faz na mão mesmo. Eu fui lá, quando eu levei o carro, eu vi ele lá. Tem um negocinho lá, ele bota a roda lá, aí a velocidade vai batendo assim, tem um negocinho assim que ele vai modelando. Eu falei, gente, isso é tipo uma obra de arte. Que ele ali no torno ali, tem as maçanetas, que ele vai modelando, aqui, por ali, ele vai fazendo, modelando, falei, caraca, a roda fica lindona. Sai de lá, show de bola. Depois você tipo um trabalho de obra de arte. Eu fiquei lá a tarde toda lá vendo ele lá. Ele com óculos, ele aqui, mas assim, ó, a roda entra lá feiona, horrível, sai linda a roda. E aí eu pedi a Deus, eu falei, Deus, arruma um serviço mulheres cansativo, uma profissão. Eu orei a Deus, Deus atendeu. Porque aquilo ali estava me incomodando, tá? De ver ele trabalhar tanto, essa era muito pesada aquele trabalho para ele. Ele era jovenzinho ainda. Você já experimentou pegar aquilo que está te incomodando e orar? Você está entendendo? E quando você acordar de madrugada, nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, a Bíblia diz que os que me buscam de madrugada me encontram. A oração da madrugada é poderosíssima. Fala com Deus, Deus, a minha vida está acontecendo isso que não está legal, isso está me incomodando, isso podia melhorar um pouquinho. Conversa com Deus, gente. Deus não fez isso assim, na vida do meu filho eu sou melhor do que você. Não existe ninguém menor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. Da mesma maneira que Deus me ouve, Deus ouve você. Só que eu vou orar por você, mas eu não conheço as tuas necessidades tanto quanto você mesmo. Você está entendendo? Nada melhor do que você abrir o seu coração para Deus. Deus, eu estou passando isso, estou precisando da tua ajuda, entendeu? Só não pode se afastar de Deus. Ficar distraído com as coisas do mundo, você não ora, não busca Deus, isso atrapalha. Você tem que ter uma intimidade com Deus e orar a Deus. Ele diz, todo aquele que pede, recebe. Assim é a sua casa. Deus, eu estou precisando de uma casinha própria. Deus, me parar de pagar esse aluguel. Mas como que eu vou comprar? Você já está questionando Deus. Deus não vai você questionando, Ele mandou você orar. Deus, eu estou precisando fazer uma obra, comprar uma ovinha dentro da minha casa. Gente, abre a sua boca e ora. Olha aqui o milagre que aconteceu na vida de Pedro. Por quê? A igreja fazia oração por ele. E outra coisa que Deus manda fazer, que tem um montão de gente que fica em pecado que a pessoa não faz, é orar pelo seu pastor. Você está entendendo? Porque o Pedro estava preso aqui, não tá? O que ele fez para estar preso? Ele roubou? Ele matou? Ele adulterou? Ele estava preso só porque o Herodes estava sendo usado pelo inimigo que não queria que ele pregasse o evangelho, só por causa disso. Só para parar ele de não pregar para o povo. Mas a igreja, Pedro tinha uma igreja que orava por ele. Você está entendendo? É o nosso dever orar pelos nossos pastores. Eu oro muito pelo meu pastor. Por ele, pela família dele. E aí o que aconteceu? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que é a para a cidade, quando se abriu por cima, a porta abriu. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo longe apartou-se dele. E Pedro, tornando a si, despertou ele, tá vendo? Você ora, aquela pessoa vai cair em si, que ela não está errada. Às vezes tem pessoa que você está orando aqui, ela está lá no meio está lá no meio do tráfego, lá do nada. Caraca, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que acabar com isso. Quero mais isso não, porque você está orando. Entendeu? Você desperta. Aí ele está falando aqui, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo de Deus esperava. E considerando ele
mar, onde muitos estavam reunidos e oravam, não é isso? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de si, mas a menina afirmava que assim era. Ele dizia ao seu anjo, mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe com a mão para que lhe calasse, contou-lhe que o Senhor tirara da prisão e disse, anunciar isso a Tiago. Quer dizer, o Pedro ficou livre daquela prisão, foi liberto porque a igreja orava. Então nós como igreja, a gente tem que orar. Orar pelo seu trabalho, orar pelo seu vizinho, orar pelo seu bairro, orar pelo trânsito. Ah não, orar pelo trânsito, porque você não sai para trabalhar não, você não sai na rua não, vai no mercado, no lugar, você tem que orar, gente. Hã? Amém? Glória a Deus. Outro dia eu saí na rua, quase que eu arranquei o retrovisor do carro. De um carro na rua. Estava ali na praça, não tem aquela praça de Heliópolis? Passei ali, irmão, quase que eu arranquei o retrovisor do carro. Mas tu quer saber o que foi mais incrível? Que foi com o braço, não foi com o carro. Eu fui passar dele uma abraçada no retrovisor do carro. Sério, caraca, deu mais com no braço. Quase que eu quebrei o retrovisor. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, o cara não estava aqui. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu fiz isso aí? Eu de carro, eu não bati no retrovisor de ninguém, mas eu a pé, quase não quero do carro. Ai, isso é cada coisa, né? Tem uma abraçada, pá. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Esse meu retrovisor, ele é protegido e guardado pelo sangue do Cordeiro. Quem já bateram nesse retrovisor aí, não quebrou não, tá? Outro dia eu estava parada ali na luz de lema ali, esperando meu pai tinha ido resolver um negócio, eu estou parada, caraca, o carro, eu estava na calçada, né? Ele devia vir aqui normal, não sei o que o carro fez, eu não sei se ele tentou desviar de alguma coisa, que ele fez assim, e fez assim, e nisso que ele fez assim, ele deu no peteleco, ele passou rápido. Eu só escutei aquele assim, no retrovisor. Aí eu olhei pro retrovisor, não estava usando o meu lugar. Falei, gente, esse retrovisor é guardado pelo sangue de corredor, o carro daquela velocidade. O cara fez assim, ficou mal barulhão, pé! Mas não quebrou, não aconteceu nada, tá lá inteirinho. Dá um retrovisor de ferro ali, acabou o problema. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único Deus, Criador do céu e da terra. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor pelo Seu conselho, pela Sua palavra. E oramos, Pai, pela vida de cada pessoa, pela vida dos nossos familiares, pela vida da nossa família, pela vida dos nossos vizinhos, nosso bairro, pela vida, Pai, de cada pessoa, pelos projetos e planos dessas pessoas, que em nome de Jesus tudo venha acontecer, venha se concluir. E em nome de Jesus, ó Pai, eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que todos sejam abençoados e que eles venham alcançar a graça do Senhor, milagres, promessas do Senhor. Não só esses que estão aqui, mas os que estão em casa também. Eu paraliso toda a ação do mal em nome de Jesus. E eu também estou paralisando a ação desses espíritos aí, habilidade de virose, gripe,
resfriado, que está tentando se aproveitar do frio para tentar atacar as pessoas. Só que foi Deus que criou o frio. E está escrito que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, repreenda esses espíritos em nome de Jesus. E graças a Deus, Pai, aquele que trouxe dízimo, oferta, que seja entregue aqui no seu altar e que o Senhor venha abençoar cada um deles. Cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe minha mãe, o pessoal aí do Face. Tenha uma noite abençoada aí todos, em nome de Jesus. E graças a Deus.